Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo. Eu vou realizar aqui a apresentação da atividade final da disciplina de linguagem de programação. Os integrantes do grupo são constituídos por mim, Rodrigo, o Rafael Carvalho, temos também o Vinícius Mediato e a Tainara. Então, vamos prosseguir aqui. O exercício número 1, ele pedia aí um sistema para calcular a quantidade, para calcular as notas, quem tirou a maior quantidade de notas num determinado exame. O funcionamento do exercício ficou da seguinte maneira: eu venho aqui, insiro a quantidade de candidatos, colocar 2 candidatos para ser mais rápido. Aí em seguida, insiro o número de matrícula, colocar número 1 e insiro as respostas do candidato nesse formato aqui. Vou colocar essas respostas aqui, que seria uma simulação dele ter tirado nota máxima. Vamos lá, coloquei. E agora pede os dados do candidato número 2. Vou colocar matrícula número 2 aqui. Colocar a mesma resposta, só que eu vou alterar os 2 últimos dígitos, né, simulando que ele tenha errado 2 questões. Dou um Enter e ele já me mostra o resultado ordenado. Do maior pontuação em cima, né, descendo para até o candidato com menor pontuação. Mostrando pelo número de matrícula aqui à esquerda, pontuação à direita. Código tem nada demais. A gente vai aqui, temos aqui o struct do candidato, como foi pedido no exercício, algumas definições de algumas constantes. E o fluxo funciona da seguinte maneira: aqui eu recebo a quantidade de candidatos, toda variável que eu vou receber de entrada eu usei um do while que eu uso para fazer verificações. Aqui, por exemplo, eu verifico se a quantidade de candidatos, se ela é negativa, que não pode ser negativa. Aqui, por exemplo, se tentar colocar uma quantidade negativa, ele não deixa, ele repete. Eu coloquei 0, por exemplo, menos 1 também não vai. Depois de receber a quantidade de candidatos, eu recebo os dados do candidato, né? Então eu faço um for percorrendo já esse array de candidatos que eu fiz, com a quantidade de candidatos recebida. E para cada um dos candidatos, tipo, o usuário inseriu que ele quer 5 candidatos. Eu vou percorrer cada um dos 5 e vou pedir os dados deles, armazenando aí nesse vetor de candidatos aqui. E aí, depois disso, né, de requisitar o número de matrícula, eu requisito a resposta também, ainda dentro desse for. E no final do for, eu pego esses dados do candidato, de cada um dos candidatos, e armazeno dentro do meu array. Armazeno o número de matrícula, usei string copy para armazenar as respostas dele, que é uma string. Pontos eu zero, só para evitar de acumular lixo aqui nessa variável. Em seguida, eu calculo os pontos, percorro o vetor. Aí dentro desse for eu percorro as notas e faço o cálculo de pontos. Faço uma verificaçãozinha. Se a resposta do candidato é igual à resposta do gabarito, soma um ponto para ele. Somando desse jeito, então. Em seguida, para finalizar, eu usei selection sort para pegar esse meu vetor e ordenar ele pela pontuação dos candidatos. Selection sort é o algoritmo que eu estou mais habituado a utilizar, é um algoritmo simples, de fácil de implementação. Então utilizei ele aqui para ordenar esse vetor, esse array aí, né, com as notas. Em seguida eu apenas percorro, exibo os resultados percorrendo esse vetor e mostrando aqui com printf o número da matrícula e candidatos. Já que já está ordenado, é só mostrar. Vamos agora para o exercício número 2, né? Exercício número 2 a gente não fez, eu queria falar isso. O exercício mais complexo a gente optou aí por não fazer, para economizar. Na verdade a gente fez até, mas está incompleto, então optei por não apresentar mesmo. Os outros exercícios aqui já estão mais completinhos. Então o tempo aí deu uma complicada no exercício 2. Vamos ficar aí com o exercício 1, 3 e 4 mesmo. Vamos então aí. Exercício número 2, que a gente pulou, era do supermercado, né, do carrinho de compras. Então a gente fica aí com o exercício 3 agora, né, o problema 3, que é simulação de banco, né. Então vamos lá. O exercício funciona da seguinte maneira aqui. Primeiro você cria a conta bancária, né? Então vou inserir o nome do cliente, Rodrigo, insiro o CPF, vou colocar um CPF simulado aqui. Belezura, apareceu bem-vindo Rodrigo, número da conta 1, saldo R$0. Então,
vou realizar um depósito aqui, né? Insira o valor que deseja depositar, quero depositar R$ 500. Foi. Aí ele já mostra aqui saldo atual, né? 500. Agora eu vou querer fazer um saque. Vou fazer um saque de R$ 200. Aí, realizei o saque. Eu que tinha 500, retirei R$ 200, agora eu fico com 300. O exercício está funcionando dessa maneira aí. Ele também tem várias verificaçõezinhas, né? Por exemplo, se você quiser fazer o saque de um valor que você não tem, por exemplo, tenho R$ 300. Se eu quiser fazer o saque de 400, é para ele mostrar um erro. Aí ele mostra, ó, erro, você não tem saldo suficiente para realizar o saque. Então o exercício está funcionando dessa maneira aí. Aí, sair, tchau, tchau. Sobre o código, temos aqui o struct, include. Aqui, não sei se você percebeu, mas nesse exercício eu não permiti a criação aí de múltiplas contas, né? Ia ficar algo bem complexo, eu ia ter que ir armazenando, fazer um array só para ir armazenando essas múltiplas contas abertas, né? Sair de uma conta, tá em outra, então durante o exercício aqui eu criei apenas uma conta. Eu permito a criação de apenas uma conta única. Aqui eu crio essa conta, né, e zero os valores dela, coloco o número de conta número 1, saldo 0, né, R$ 0. E aqui, ó, eu faço aquele esquema do while para receber aí o nome do cliente. Tanto string quanto números eu tô tudo usando scanf mesmo para receber. Em seguida recebo o CPF do cliente. Coloquei aqui uma verificaçãozinha no comprimento da string para limitar em 11 caracteres o CPF. Depois disso eu recebo a operação dele. A operação que ele vai querer, né? Eu mostro aquela telinha lá do bem-vindo. Coloco a operação e aqui já está dentro de um do while, né? Para caso o usuário coloque uma operação inválida, ele repita, fique mostrando essa tela até ele colocar uma operação válida. Aí, ó, tem um ifzinho, erro, operação inválida, e ele repete. Caso a operação não seja inválida, eu vou aqui para dentro de um switch. No case 1 ele faz o processo de depósito, verifica aí, ó, o valor de depósito tem que ser positivo, soma na conta o valor de depósito. E aqui, esquema do while, já que eu estou recebendo o valor, eu faço a verificação, né, para ver se é um valor válido. Saque, mesma coisa. Vou receber o valor de saque, eu faço do while para verificar se ele não vai colocar um saque negativo e também se ele tem saldo para realizar esse saque. No 3, sair, tchau, tchau. Um default com operação válida é isso. E o while, operação igual a 3 aqui, é diferente de 3, é porque no 3, na operação número 3, é a operação que eu uso para sair, né? Se você ver aqui, aí, número 3 é o número de sair. Então, eu só encerro o programa mesmo quando ele dá o sair. Return 0 aqui, padrãozão, né? Vamos agora para o exercício 4. Exercício 4 mais breve, né? Mais interessante. Opa, voltei para um sem querer. Não, que o exercício 4 é para criptografar um texto, né? Então vamos lá, já coloquei aqui os comentários com o que o exercício pede mesmo. Então vamos lá. Vou colocar aqui o texto plano. O professor tinha pedido o seguinte texto aqui no exercício. Era esse texto aqui, ó. WH. É um texto meio estranho aqui, né? 3, né? O problema é que o meu programa está funcionando corretamente. Só que o scanf ele tem um problema, pelo menos aqui no Linux que eu estou usando, no WSL2, com o espaço. Então eu vou remover esse espaço aqui da string. Para mim adicionar no meu programa, eu vou remover esse espaço. Então vou deixar junto aqui. Beleza? Então, vamos lá então. Texto plano. Eu insiro o texto aqui. Opa. Eu vou colocar aqui. Aqui eu coloco aqui o seu hashtag 3. Aí fica igualzinho. Aí eu vou separar aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro processamento sobre a entrada deverá... Nossa, eu coloquei errado. É texto 3 aqui. Isso. Aí na primeira passada do programa, ele tem que produzir esse W3 aqui, né? Na segunda passada ele tem que inverter os caracteres e por último deslocar os caracteres da segunda metade
para trás. Então, vou fazer etapa por etapa. Primeiro eu vou comentar essas duas. Vou deixar só a etapa número 1 aqui. Código, eu recebo o texto plano com scanf. Eu calculo aqui o comprimento desse texto usando o stringlen. Etapa 1, eu percorro aqui o texto inteiro, né? Cada caractere, uso essa funçãozinha isalpha para verificar se é um caractere alfabético, que é o que está sendo pedido no exercício, letra maiúscula, minúscula. Se for, eu somo mais 3 nele. Eu posso fazer isso tranquilamente porque o char no C ele é representado por um número inteiro. Então somo mais 3 é mais 3 na tabela ASCII, que vai ir para frente. Então eu jogo essa entrada aqui, texto 3. Deixa eu salvar aqui, executar novamente. Texto 3, ele me joga aqui essa saída, igualzinho a do exercício. Agora eu vou liberar já a segunda etapa aqui, que é de inverter o texto, né? Vai pegar esse texto aqui e vai inverter ele, produzindo assim esse resultado. Vamos lá novamente então. Texto 3. Lancei ele já inverteu certinho. Aqui eu ia usar essa funçãozinha aqui, né? String have, né? String revert, que tem presente no C aí, mas infelizmente ela não está presente aqui pra mim no meu Linux aqui do WSL. Então simplesmente peguei aí na internet o algoritmo que faz uma réplica dela, e coloquei aí. Algoritmo simples, não tem nada de muito complicado aqui. Ele usa aquele esquema de variável temporária, né? Variável auxiliar, para ir trocando tudo. E esse dividir por 2 aqui, ele é para pegar meio que na metade do texto, sabe? Então agora eu vou liberar a etapa número 3. Liberei, vou compilar, rodar. Texto 3. E agora eu preciso dessa saída aqui, ó. E tá aí a saída, certíssima. Etapa número 3 era para pegar os caracteres a partir da segunda metade do texto, truncando, né? Truncando seria, caso dê o resultado de quebrado, né? De número com vírgula, eu dou a truncação. Nessa truncação acontece aqui, ó. Já que a variável é int aqui, né? Então, do tipo int, ela já vai truncar pra mim quando eu fazer a divisão por 2 aqui para pegar a metade. Eu começo pela metade, e aí para cada caractere eu somo menos 1 na tabela ASCII, um número a menos uma posição que ele vai andar para trás substituindo. Galera, foi isso daí, é o exercício 3. Ficou desse jeito aí a nossa atividade. Obrigado por assistir. E é isso aí. Espero que tenha gostado também, professor, da atividade aí. É isto. Obrigado. Vou encerrar aqui a gravação.